Olá, começa agora mais um episódio da 11ª temporada do EsferaCast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Esta temporada é temática e trata de temas voltados à saúde. Desta vez, a entrevista é com o economista Juan Ferrez e o diretor executivo jurídico do Grupo NC, Gustavo Svensson. Atualmente, o cenário que se encontra como medidas regulatórias, elas estão bem equilibradas. Hoje a gente tem 4 leis: lei de genéricos, lei de inovação, lei de propriedade industrial e a lei de concorrencial, que promovem a todos os players de mercado ter um equilíbrio entre proteção e os desafios naturais de uma concorrência. Só que o que acontece? No período de patente, como você não tem concorrência, os medicamentos estão protegidos por patente, em média, são 5 vezes mais caros do que os medicamentos que não estão nesse período. Ambos têm uma visão integrada do mundo empresarial sobre o atual momento do complexo econômico e industrial da saúde, principalmente no que diz respeito a patentes e registros. Gustavo e Juan agora com a gente, para a gente debater um pouco sobre como que a proteção de dados influencia no complexo industrial. Essa é uma questão bastante sensível, pelo que eles estavam já me adiantando aqui. Gustavo, queria saber de você primeiro, o que você aponta como principal desafio em relação a esse assunto? O maior desafio é manter o equilíbrio entre inovação e concorrência. A gente tem que buscar estabelecer como marco legal uma forma de você garantir direitos, mas também promover a concorrência. O principal foco aqui de debate, seguindo essa linha, que é o Data Protection, que é a proteção regulatória do dossiê de testes, é a seguinte fórmula que temos. Atualmente, o cenário que se encontra como medidas regulatórias, elas estão bem equilibradas. Hoje a gente tem 4 leis: lei de genéricos, lei de inovação, lei de propriedade industrial e a lei de concorrencial, que promovem a todos os players de mercado ter um equilíbrio entre proteção e os desafios naturais de uma concorrência. Existe uma tese promovida por algumas empresas que buscam estabelecer aqui uma extensão que existe hoje de proteção desses testes em medicamentos destinados ao uso veterinário, ao uso humano. E aqui o Juan vai falar com muita propriedade que essa extensão é completamente inapropriada. Ela gera um impacto à nossa saúde pública, às políticas públicas, de forma muito devastadora. As contas não batem, as teses também, muito pelo contrário, a concepção dela também são falácias, porque hoje você vai promover totalmente um retrocesso social. A gente tem um sistema, uma realidade, como, por exemplo, o SUS, e a nossa saúde pública, seguir essa toada vai ser com um atraso. Então, o que buscam essas empresas? Uma proteção de dados de 10 anos ao submeter no registro do medicamento de referência inovador, que só depois de 10 anos a Anvisa, que é a agência reguladora, a autarquia federal, poderá realmente analisar e realmente ter acesso a esses dossiês e fazer a comparabilidade, porque o medicamento genérico, por exemplo, ou similar, tem que ter intercambiabilidade, porque existe estudos de bioequivalência e biodisponibilidade. E aí você consegue ver segurança, qualidade dos medicamentos que estão ali submetidos e se atende aos requisitos legais. Então, particularmente, como a gente defende, claro, que esse avanço, essa nova proposição é um retrocesso social ao país, à indústria, à inovação. Juan, pelo que o Gustavo estava explicando para a gente, é um impacto diretamente pensando também em termos de SUS, que deveria ser um sinônimo de acessibilidade. E que você trouxesse mais dados sobre isso, ajudasse a gente a entender até que ponto isso pode chegar, inclusive pensando em termos de população. Tá, vamos lá. Deixa eu só explicar o contexto para separar. Existe o seguinte: quando você faz uma inovação, você criou um mecanismo de patente, que ele nada mais é que um período onde você tem um monopólio, está protegido da concorrência para explorar o custo de ter desenvolvido uma ideia nova que no longo prazo vai beneficiar todo mundo, tá? Ou seja, imediatamente vai beneficiar a sociedade. Quando você faz uma proposta, como disse o Gustavo, de
proteção de dados adicional, o que você está na prática fazendo é estendendo essa patente por mais tempo. Só que o que acontece? No período de patente, como você não tem concorrência, os medicamentos estão protegidos por patente, em média, são 5 vezes mais caros do que os medicamentos que não estão nesse período. Tá? Então, o preço de um produto que custa 100 nesse período, quando ele se transforma em um genérico, quando lançam concorrentes, ele normalmente cai para perto de 20, 25, entre 4 e 5 vezes mais alto. Tá? Então, quando você estende essa patente, você está falando um monte de medicamentos que iam se tornar competitivos, a preços competitivos, e o SUS e as famílias iam comprar ele a 1/4, 1/5 do preço, vão continuar sendo precificados a 100. Tá? Então, seja por efeito renda, seja por orçamento da União, o SUS não vai ter os mesmos recursos para lançar. Para você ter uma ideia do impacto disso, a gente está falando o seguinte, que se uma medida como essa, com 5 anos fora de extensão, tem gente pedindo 10, tá? Com 5 anos de extensão dessa proteção, teria um impacto nas contas somadas SUS, por exemplo, e famílias de baixa renda, de perto de 18 bilhões de reais a mais de gastos por ano. 18 bilhões, é um disparate. Só para você ter uma ideia, isso é quase entre 15% e 20% do que as famílias e SUS gastam hoje com medicamentos. Tá? Mais do que isto, isso já conta que uma série de famílias, tá, vão deixar de ter acesso, por não ter renda, por não conseguir acessar esse produto, ao medicamento. O que implica numa redução do consumo de medicamentos, ou seja, do acesso a medicamentos, de quase 10% do que se consome hoje. Ou seja, ou se consomem 4 bilhões de doses, tá? E você passaria a consumir 3,6 bilhões de doses por ano de medicamentos no Brasil. Ou seja, um monte de famílias perderiam acesso a medicamentos. Tá? Quem está balizando essas discussões do ponto de vista de vocês? E o que a gente tem de avanço em relação a esse debate para se tentar chegar a uma conciliação sobre isso? É possível falar dessa palavra já em relação a esse assunto? Não vejo. São diametrais totalmente opostas, porque os pontos de vista acabam se conflitando, como bem colocou o Juan, porque o impacto a sociedade, a economia do país é enorme. Não vejo dos argumentos que sustentam a tese adversa o que a gente pode buscar de coerência, porque se você pensar no prazo patentário, são 20 anos. E a gente tem conhecimento que alguns produtos já conseguem, no terceiro ano de vida de uma patente, uma reserva de mercado, ele já se pagar, e tem mais 17 anos de retorno financeiro do investimento daquela inovação, a você buscar novas inovações. Então não tem nada que você pense que possa socorrer os adversos nessa situação. E é muito grave porque a gente tem que pensar da seguinte forma: aqui a gente está falando de uma questão jurídico-constitucional. A Constituição, no seu inciso 29, no artigo 5º, ele estabelece que a inovação tem que ter algumas condicionantes, e uma delas é a função social da propriedade. Num país com a nossa realidade, a gente está falando num fórum que temos aqui de indústria farmacêutica, mas de saúde. E você não ter esse comprometimento com o bem-estar social é muito grave. Hoje a gente está resolvendo a coisa mais caso a caso, ou tentando resolver, ou a gente tem já situações que já chegaram à judicialização máxima, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, e que podem ajudar a nortear melhor essas discussões? Eu vou colocar um pouco em contexto, na verdade, um passo atrás. Na verdade, o que você tem é, obviamente, um pedaço da indústria tentando proteger um monopólio por mais tempo. O que significa um ganho privado gigantesco a despeito do impacto em saúde. Se você olha o histórico da indústria, eles vêm fazendo isso. Então, olha, não, precisa ser um prazo maior de patentes. Não, agora teve as questões de... Não, enquanto os direitos de pipeline, enquanto o INPI não decide se acabou uma patente, então você não pode colocar. Então, os atrasos beneficiavam. Então, o judiciário já foi fechando várias dessas portas. Tá? E tem portas que são regulatórias, tem discussões que são concorrenciais, então, estratégias de sham litigation, estratégias de own generics, que são estratégias de você limitar a entrada desses concorrentes de alguma forma, ainda por práticas anticompetitivas. E agora a bola da vez é data protection. Então, o que você tem é o Estado, no tempo dele, gradualmente tentando fechar essas portas,
tá? Com discussões enormes, e esse grupo da indústria, digamos, tentando recriar essa proteção adicional para preservar ganhos históricos. Por quê? Porque à medida que vão passando o tempo, vários medicamentos que eram os cash cows, que eram os grandes blockbusters, onde eles ganhavam muito dinheiro, estão chegando ao fim a patente. Então, a cada medicamento que perde isso, o resultado dessa companhia cai. Se eles não conseguem manter um pipe de inovação por competência, não é uma questão de a patente estar lá, é o mesmo incentivo que eles geraram anterior, então o incentivo é o mesmo. Mas se eles perdem isso, o valor de mercado deles se perde. Então, isso é uma forma da administração de tentar preservar poderes. E aí o resultado é o judiciário, o antitruste, etc., atuando gradualmente ali, à medida que entra, sempre com um delay muito grande, e essa indústria sempre criando novos subterfúgios para gerar esse mesmo. No final, é sempre o mesmo resultado. Sim. Isso é muito interessante, se eu posso contribuir um pouquinho mais. Já foi submetido isso no Poder Judiciário com o medicamento escitalopram, se eu não estou enganado. O ministro Felix Fischer liderou no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, esse tema e foi completamente afastado. E por quê? Porque o legislador ele optou de forma proposital, realmente, ele arquitetou para que não havia essa extensão, essa reserva, e você nota muito bem, colocou o Juan, a todo momento estão recriando ou colocando uma nova maquiagem, uma proteção, uma reserva, uma busca desse privilégio, afastou porque senão ele conflita com outras legislações, como eu citei aqui, a política pública do medicamento genérico, que é a acessibilidade. Existe um meio termo que é possível se atingir nessas discussões? Eu vou dizer o seguinte, eu acho difícil, tá? Por quê? Porque é um ponto super importante. Como que funciona a política de inovação no mundo inteiro? Você garante essa proteção, esse ganho para a inovação, para o inovador, tá? Esse cálculo de tempo de patente foi feito para otimizar e, obviamente, com todo o lobby para aumentar, então, os países centrais, mas ali 20 anos 15 a 20 anos é a média mundial, então, esse cálculo foi feito. E uma vez que esse dado é protegido, o conhecimento dado por esse dado se torna público. Então, o conteúdo da patente se torna público, o conteúdo do teste clínico se torna público. Por quê? E não só se torna público, como os estados se organizam para publicá-lo e para dar publicidade a ele. Justamente por quê? Porque outros inovadores podem pegar ideias que estão lá, que não feiram a patente, e gerar novas inovações. Então, a partir disso, não é mais propriedade dele, é público. Sim. Tá? Então, assim, é contra a própria lógica de inovação. A única discussão possível seria discutir se o tempo de patente no atual custo de inovação é suficiente ou não. Perfeito, coloque esse tema na mesa. Só que, assim, você não tem nenhum país do mundo que passa de 20 anos. Sim. Então, assim, é uma discussão muito mais complexa. Vai ser muito difícil provar que 20 anos não é o suficiente para você conseguir retornar inovações. Para vocês, qual que é o caminho para a gente ter esse fortalecimento e pensar também, né, em garantir um sistema de saúde que seja mais seguro, que seja mais inovador? Bem, pensando em agências reguladoras, primeiro, por exemplo, a gente pensar na questão do NPI. O NPI tem uma questão realmente de caixa. Ela é superaritária, só que ela tem tudo que ela recolhe e vai para o Tesouro, e ela está pedindo um projeto de lei em curso que tenha um maior percentual de retorno para a autarquia federal. Falando em Anvisa, também tem que fortalecer. E a Anvisa, nesse aspecto, ela tem que parar e refletir o papel dela. Em que aspecto? Ela realmente observar o viés de inovação. Ela seguir, por exemplo, o caminho que o FDA promove. O FDA, ele tem 70% das regras são voltadas para inovação e 30% para a questão de vigilância sanitária. Juan, você vê outros caminhos possíveis? Eu colocaria um terceiro ponto, concordo, ou seja, fortalecer a agência ter um corpo forte, mas assim, objetivos mais claros e um foco maior em entender a dinâmica de mercado que eles geram. Tá? O que eu vejo nas agências é uma falha em entender como que as ações deles afetam depois concorrência. Eu estou falando de agências em geral, as de saúde e de proteção patentária em particular. Falta muito know-how sobre impactos concorrenciais. E aí eles acabam, desculpa fazendo um termo, muitas vezes sendo o bobo útil.
Em que sentido? Eles, com a boa intenção, acabam tomando medidas que eles não se dão conta do impacto que eles geram negativo para fins de acesso, para fins do objetivo, porque eles não estão olhando a dinâmica competitiva que se gera a partir desse processo. E isso precisa ser considerado para eles entenderem, conseguirem separar entre os pedidos do joio e do trigo. Então, assim, fortalecer a estrutura e fortalecer as áreas de análise de impacto das decisões que eles tomam é fundamental. Bom, para a gente terminar, Gustavo, em relação ao papel do setor privado, pensando realmente em termos de participação, em relação à melhoria do nosso sistema de saúde como um todo, qual é esse papel? É trivial, porque com ele você não pode pensar em políticas públicas sem você não pensar no papel do setor privado. O setor privado, o Estado, ele tem limitações. O Estado, ele tem que se preocupar com equilíbrios, ele tem que fazer correções, mas quem que realmente vai promover a inovação na saúde é o setor privado. E o Estado, ele tem que, nesse aspecto, viabilizar, criar caminhos para que realmente o setor privado, dentro de um Estado de direito de coisas, consiga contribuir para que a gente consiga alcançar esse caminho. Como é que você complementa, Juan? Vamos lá. Eu concordo, sim. É simples. Quem regula, quem define as regras claras do jogo é o Estado. Quem executa, quem tem a inovação, quem tem a criatividade é o setor privado. O Estado não consegue chegar nesse ponto. Toda vez que ele se entra para executar, ele normalmente executa mal. Tá? Então, você usar cada vez mais o setor privado, mas deixar regras claras. O problema é quando o Estado define regras pouco claras, com vai e voltas, ou em tempos inadequados. Ou seja, o Estado tem que pensar que ele precisa criar as regras para que esse jogo competitivo, esse impacto, ocorra e no tempo adequado que o setor privado precisa para inovar. Se a inovação não é hoje, não adianta daqui a 10 anos definir uma regra, porque eu já perdi o timing da discussão. Então, assim, o Estado precisa ganhar velocidade nesse aspecto, olhando o ambiente do setor privado. Porque quem vai, de fato, qualquer coisa que você queira disseminar, no final, quem dissemina, quem joga isso é o setor privado. Ele é muito mais rápido que o Estado para fazer isso. Obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir aqui na plataforma e nos outros canais da Esfera Brasil para conferir o nosso conteúdo diário. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!